Meus irmãos, nós fizemos uma pausa, desde dezembro, na nossa série em Romanos, e hoje ainda nós teremos um sermão avulso, mas assim, de certa forma, não tão distante de Roma, porque nós vamos ler o Evangelho de Marcos, que muitos estudiosos entendem que foi escrito por João Marcos para os romanos, para a igreja de Roma, primeiramente. E nós vamos ler e meditar em Marcos capítulo 4, versículo 35 a 41, que é a cena onde Jesus acalma uma tempestade, texto muito conhecido de todos nós. Diz assim a palavra do Senhor. Naquele dia, ao anoitecer, disse ele aos seus discípulos: vamos para o outro lado. Deixando a multidão, eles o levaram no barco assim como estava. Outros barcos também o acompanhavam. Levantou-se um forte vendaval, e as ondas se lançavam sobre o barco, de forma que este foi se enchendo de água. Jesus estava na popa, dormindo com a cabeça sobre o travesseiro. Os discípulos o acordaram e clamaram: Mestre, não te importa que morramos? Ele se levantou, repreendeu o vento e disse ao mar: aquiete-se, acalme-se. O vento se aquietou e fez-se completa bonança. Então perguntou aos seus discípulos: por que vocês estão com tanto medo? Ainda não têm fé? Eles estavam apavorados e perguntavam uns aos outros: quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Amém. Senhor Deus, amado Pai, mais uma vez em nome do Teu Filho Jesus, nós suplicamos que o Teu Espírito Santo nos ilumine e mais uma vez nos instrua e abençoe através da Tua Palavra. Amém. Amém. Queridos, eu não sei qual é o seu gênero de filme favorito, mas um dos meus mais favoritos, são os filmes de ação, os filmes de aventura. E já que nós acabamos de ler aqui um texto que fala sobre tempestade, por exemplo, aqueles filmes como Fúria em Alto Mar, ou quem sabe um pouco mais calminho, mas não tanto, a série da Amazon Prime, que retrata a aventura de Fernão de Magalhães, dando a primeira volta ao mundo. E o Evangelho de Marcos, irmãos, ele tem, de fato, um ritmo alucinante, um ritmo digno de filmes de ação, filmes de aventura. E quando nós lemos o Evangelho de Marcos como um todo, nós vamos observar que um dos recursos literários que Marcos usa é a ideia de urgência, de algo imediato que precisa acontecer. Por exemplo, dependendo das traduções que cada um de nós estivermos lendo a nossa Bíblia, nós vamos observar a palavra logo, ou a palavra imediatamente, ou logo em seguida, ocorrendo diversas vezes. Para você ter uma ideia do quanto isso acontece em Marcos, a palavra traduzida por logo ou imediatamente, ela ocorre 59 vezes no Novo Testamento grego. 59 vezes. Só em Marcos, ela ocorre 42 vezes. 42 vezes. Isso mostra como que o ritmo de Marcos, de fato, é esse ritmo alucinante. Jesus é batizado e logo sai da água, imediatamente sai da água e o Espírito vem sobre ele. E é dito logo em seguida que logo, imediatamente, o Espírito leva para o deserto. Então o ritmo não para. Logo, imediatamente, em seguida. E assim vai a narrativa
do evangelista Marcos. Então há aqui no evangelho de Marcos uma urgência. E a urgência que Marcos quer destacar é a urgência na proclamação do evangelho. É a urgência na proclamação do evangelho de Cristo. É a urgência de Cristo como servo da humanidade, que veio para servir e não para ser servido, que precisa então levar a sua palavra de salvação, a sua palavra de redenção, a palavra para um mundo perdido de que um reino novo chegou e que o rei está presente e que todos precisam identificá-lo, precisam conhecê-lo e precisam se certificar de que adquiriram e entraram nesse reino que ele trouxe. Então, o evangelho de Marcos tem essa urgência, esse ritmo alucinante, e há todo um mistério, um ar de mistério no texto de Marcos, onde o segredo messiânico ainda está oculto. Jesus evita dizer que ele é o Messias. Jesus, na verdade, proíbe as pessoas de dizerem que ele é o Messias, por causa da falsa compreensão de quem ele é, de quem de fato seria o Messias, de quais seriam as suas ações, de quais seriam as suas características. Então Jesus proíbe aqueles que sabiam e já conseguiam identificar quem ele é, de pregarem. Jesus diversas vezes diz para aqueles que foram curados, foram livres de demônios, para não dizerem para ninguém. Então esse ar de mistério em torno da pessoa de Jesus. E muitos estudiosos, irmãos, entendem que Marcos escreveu esse evangelho para os romanos. E além disso, que na verdade esse evangelho é o relato do apóstolo Pedro. Ou como alguns dizem, esse é o evangelho de Pedro, na verdade. Marcos é apenas aquele que Deus usou inspiradamente para registrar o relato de Pedro. É por isso que esse evangelho tem toda essa vivacidade na narrativa. Tanto por causa do próprio temperamento de Pedrão, como também pela forma que Marcos usa para registrar a narrativa do apóstolo Pedro. Então, irmãos, diante dessa introdução, hoje nós vamos refletir sobre o tema, o conhecimento que conduz à confiança. O conhecimento que conduz à confiança. E o texto, primeiramente, ele nos situa, né, na ocasião em que tudo isso aqui aconteceu. Veja que o verso 35 diz que naquele dia, ao anoitecer, disse ele aos seus discípulos, vamos para o outro lado. Então ele, deixando a multidão, já estava no barco, porque por causa da multidão ele necessitou de entrar no barco, para do barco pregar para a multidão, porque a multidão o apertava. Então, de repente ele diz, vamos para o outro lado. Vamos para o outro lado. E já era tarde, já era noite, quando ele se decide assim. E veja que o relato aí de Pedro para Marcos é que, do jeito que Jesus estava, ele continuou. Assim como ele estava, ele continuou no barco, provavelmente só se virou, deitou a cabeça no travesseiro e ele adormeceu. E diz aí que outros barcos, outros discípulos estavam seguindo, conforme a narrativa de outros evangelhos. Então havia ali os apóstolos naquele barco e outros discípulos nos demais barcos acompanhando a Jesus. Então veja que o contexto aqui é que Jesus estava pregando uma grande multidão, muitos estavam ali sedentos para ouvi-lo e também ver os seus milagres. E então, por causa dessa multidão, como diz lá em Mateus capítulo 8, por causa da multidão Jesus resolve partir. Nós faríamos o contrário, né? Por causa da multidão eu vou ficar. Mas o texto diz, por causa da multidão ele resolve partir. Eu não sei você, mas se eu tivesse ali naquela situação, eu questionaria. Eu não sou perfeito, né? Então eu questionaria. Por que deixar as multidões? Não estava tão bom ali? Muitas pessoas te ouvindo. Eles pareciam muito bem sucedidos ali no seu trabalho de servos. Como Cristo é representado aqui no Evangelho de Marcos como servo sofredor. E eles estavam ali servindo uma grande multidão. Por que sair? Se tinha ali uma multidão aos pés deles para serem servidos. Mas Jesus ordena e então eles obedecem. E a primeira questão aqui no texto que chama a nossa atenção é para a tempestade que ocorre, né? E veja que essa tempestade, irmãos, é uma tempestade comum. Por que comum?
Porque a geografia ali do lago da Galileia favorecia as tempestades. Haviam cadeias de montanhas. O Monte Hermon estava ao norte. Então você sabe que quando você tem essas cadeias de montanhas, você tem um monte alto como o Monte Hermon, com pico congelado, você sabe que o ar frio, ele é mais denso, mais pesado, ele desce então para as regiões mais baixas. O mar da Galileia está abaixo do nível do mar. Então você tem ali uma confluência de pressão que causava naturalmente tempestades. Então uma coisa mais natural ali de um navegador naquele lago era enfrentar tempestades. Então essa tempestade, ela, embora forte, ela não é nada incomum. E aqui, se nós quisermos tirar uma breve aplicação para nós somos lembrados que seguir a Jesus e obedecer a Jesus não nos blinda contra os problemas comuns da vida. Irmãos, todos nós enfrentamos problemas, todos nós passamos por situações difíceis na vida. Tanto aqueles que são crentes como aqueles que são descrentes enfrentam os mesmos problemas. Então, obedecer a Jesus como eles obedeceram não isentou eles de passar por tempestade, como alguns às vezes dizem. Não, se nós estivermos com Cristo, não vamos passar por dificuldades, não sofreremos, não adoeceremos, né? Não passaremos por dificuldades financeiras. Não, eles passaram por dificuldades. E depois de nossa atenção se voltar para a tempestade, a nossa atenção agora se volta para um homem que está dormindo. Um homem que está dormindo. Porque o texto aí no verso 38 diz assim: Jesus estava na popa, ou seja, na parte de trás do navio, do barco, melhor dizendo, dormindo com a cabeça sobre o travesseiro. E os discípulos o acordaram e clamaram: Mestre, não te importa que morramos? Então veja que a tempestade era comum. O que não era comum era alguém no mar da Galileia, em um barco que não era grande, então balançava muito, estar dormindo naquela tempestade. A tempestade é comum, mas esse sono desse homem não é um sono comum. Por exemplo, eu não consigo dormir viajando em um ônibus. Eu sei que muitos gostam, né? Começou a balançar, igual criança, né? Começou a balançar no carro, já dorme. Se eu estou no ônibus, eu não consigo dormir. Eu posso só se depois assim, da 10ª hora, no ônibus, como eu já peguei quando eu era seminarista de São Paulo para o norte de Minas, só lá para a 10ª hora eu começo a dar um cochilinho, mas eu sei que eu não dormi ainda. E quando você olha então Jesus dormindo confortavelmente, aqui no meio de uma tempestade, num barquinho que não era grande, você realmente vê que é surpreendente isso. É surpreendente esse sono. E os discípulos de Jesus aí estavam amedrontados. Eles estavam tremendo, na verdade, temendo a morte. Porque eles poderiam, de fato, morrer ali no lago da Galileia devido à grande tempestade. Então, a reação dos discípulos diante disso é, primeiramente, acordar Jesus. Segundo, repreender a Jesus. E eles fazem isso. E eles lançam uma acusação muito dura sobre Jesus Cristo. Mestre, o Senhor não se importa que pereçamos? E alguns entendem que até essa palavra mestre, ela tem esse ar dúbio, até de ironia, né? Porque se ele é o mestre da bondade, se ele é aquele que veio para servir, por que ele não está se importando com os seus que estão ali no barco? Por que ele está dormindo confortavelmente no barco? Então os discípulos acusam Jesus de não se importar com eles. E será que Jesus realmente não se importava? E é por isso que ele estava dormindo? Por que Jesus estava dormindo daquele jeito, irmãos? Por quê? Será que é porque ele confiava tanto no Pai, como diz Davi no Salmo, que ele deita e logo pega no sono, porque ele confia que o Senhor está com ele? Ou será que tem algo mais aqui nesse sono de Jesus? E então, nós vimos algo que é ainda mais extraordinário no texto. É que esse homem que estava dormindo, que estava ali apagado, e eu creio que há alguns aqui, né, que a esposa chama e não levanta por nada nesse mundo, mas eles então chamam Jesus, e ele é daqueles que acorda quando alguém chama. Então é dito no texto, verso 39, que ele se levantou e repreendeu o vento e disse ao mar: aquiete-se, acalme-se, ou faça silêncio. E é dito aí que imediatamente, né, o vento se aquietou e fez completa bonança.
Isso aqui é importante, ó, completa bonança. Quando uma tempestade para, ela não para de repente, não é, irmãos? Não sei se já passaram por tempestade, eu não passei, mas a gente sabe que não é assim. A tempestade ela vai parando aos pouquinhos. O vento pode parar, mas o mar continua agitado. O lago da Galileia continuaria agitado, naturalmente. Só que o texto diz aí que a autoridade de Jesus e o milagre que Jesus fez foi tão grande que o mar se aquietou por completo, completa bonança. Sabe aquela água que está paradinha, assim, parece um espelho? É basicamente isso que o evangelista Marcos, narrando aí aquilo que Pedro estava dizendo para ele, relatou para nós, completa bonança. E isso é surpreendente, irmãos. Isso é surpreendente, porque esse homem que estava morto de cansado, dormindo, agora acorda e demonstra para eles ali, diante dos seus olhos, uma autoridade e um poder que eram inéditos para eles. Eles nunca viram alguém fazer isso. Nem o maior de todos os profetas de Israel jamais fez algo como isso. E isso aqui, irmãos, se nós recuarmos para o Antigo Testamento e observarmos como a Escritura relata os atos de Deus, nós vamos ver que essa atitude de Jesus evoca diversos salmos que retratam a Deus como tendo autoridade sobre o mar, autoridade sobre as tempestades, sobre os monstros marinhos. Então o mar nos salmos, ele evoca poderes hostis a Deus, quer sejam os poderes da natureza, algumas vezes até parece que poderes espirituais hostis a Deus, e muitas vezes, como é mais frequente, evocam povos, nações, exércitos inimigos, como a gente viu no Salmo 46. As águas furiosas do rio Eufrates, representadas no Salmo 46. Então, quando Jesus demonstra essa autoridade sobre o mar, naturalmente aqui o texto, na narrativa, está evocando essa autoridade de Deus sobre toda a natureza. Então, o que nós observamos aqui, irmãos, é que a criação, ela é serva. Então, ela responde imediatamente quando o Senhor da criação dá um comando para ela. Assim como ele ordenou para que houvesse céu, houvesse terra, haja luz, haja mar, assim também ele ordena e a criação imediatamente obedece ao seu Senhor. Então, ao acalmar a tempestade, irmãos, Jesus ele estava declarando e demonstrando o seu senhorio sobre o céu e sobre a terra. Observa, por exemplo, o Salmo 107, que eu vou ler para vocês os versículos 23 a 30, como que é muito alusível a essa passagem aqui de Marcos. Então o Salmo 107 diz assim: os que tomando navios descem aos mares, os que fazem comércio na imensidade das águas, estes veem as obras do Senhor e as suas maravilhas nas profundezas do abismo. Pois Deus falou e fez levantar o vento tempestuoso, Ele levou as ondas do mar, subiram até os céus, desceram até os abismos. No meio dessa angústia, desfalecia-lhes a alma. Andaram e cambalearam como bêbados, e nada adiantou a sua habilidade. Então, na sua angústia, clamaram ao Senhor, e Ele os livrou das suas tribulações. Fez cessar a tormenta, e as ondas se acalmaram. Então se alegraram com a calmaria, e assim os levou ao porto desejado. Então aqui mostra a autoridade de Deus. Fala dos marinheiros navegando nos mares, e de repente Deus faz levantar uma tempestade sobre eles. Diz aí que na angústia eles desfaleciam, que eles cambaleavam como bêbados, que nada adiantava a habilidade marítima deles. Aí de repente diz que na angústia clamaram ao Senhor, e Ele fez cessar a tormenta, as ondas se acalmaram, e Deus os levou ao porto desejado. Retrata bem aquilo que Jesus fez aqui na tempestade. E claramente
na providência do Senhor, isso servia para lembrar aos discípulos, deveria ter lembrado os discípulos, de quem de fato Jesus era. De que aquele que estava ali antes dormindo não era um simples homem cansado, ele era Deus, ele era o Senhor da criação. Na verdade, esse é o primeiro milagre que mostra a autoridade de Jesus sobre a criação aqui em Marcos. Nós já vimos milagres sobre os demônios, já vimos milagres sobre o corpo, as pessoas, sobre a cura das pessoas, e agora Marcos relata pela primeira vez esse milagre, esse poder de Jesus sobre a criação. E por fim, irmãos, o texto nos mostra a resposta de Jesus e a resposta dos discípulos a tudo isso que aconteceu aqui. O verso 40 e 41, ele mostra qual é a atitude, a fala de Jesus, a resposta de Jesus, e em seguida a resposta dos discípulos. E aqui está o grande desfecho, aqui está a grande ênfase dessa narrativa. Essa é a chave do texto. Veja aí que o texto diz: por que vocês estão com tanto medo? Ainda não têm fé? Essa é a resposta de Jesus. E a resposta dos discípulos é: quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Irmão, se a gente observar nessa narrativa, há um contraste muito interessante entre Jesus e Jonas. Porque basicamente parece que tinha o texto de Jonas de um lado e o papiro do outro lado para escrever a narrativa do Evangelho aqui de Marcos. Veja que em ambas as situações, ambas as histórias, eles estão em uma missão divina de pregação, não é? Jonas foi enviado para pregar e Jesus foi enviado pelo Pai para pregar o Evangelho. Ambos também estavam dormindo profundamente em uma tempestade quando são acordados pelos demais que estão ali no barco. Só que essas são as semelhanças, há algumas grandes diferenças aqui. Jonas estava fugindo da missão aos gentios, aos ninivitas, que Deus havia o enviado para pregar. Mas Jesus está indo justamente em uma missão para os gentios ali, porque ele está indo ali atravessar o lago e ele vai chegar à região ali dos Gerazenos ou Gadarenos, conforme aí a tradução, que eram gentios basicamente, era uma região gentílica, que os judeus não gostavam. Então Jonas fugindo dos gentios e Jesus indo para os gentios. Jonas dormindo o sono da indiferença e Jesus dormindo o sono de quem se importa com o homem, porque é por isso que ele se fez homem, porque ele se importa. Jonas é acordado e repreendido, Jesus também é acordado e repreendido na tempestade. Basicamente, bem semelhante no texto. Jonas, então, depois de acordado, os homens do navio pedem para que ele invoque a Deus, para que Deus se lembre dele e possa salvá-lo. Mas nada acontece. Eles ainda continuam a tempestade, até que tenham que jogar Jonas do barco, para que a tempestade cesse. Mas quando Jesus é repreendido, ele é o próprio Deus que é invocado para socorrê-los no barco. E é ele que fala para o vento, e o vento cessa. Ele não precisa orar para o vento cessar, e não cessar como foi o caso de Jonas. Não, ele ordena e o vento cessa. O mar se acalma. Então Jonas é lançado no mar e a tempestade cessa. Mas Jesus é aquele que ordena e a tempestade, essa sim cessa. E veja que há uma outra semelhança no texto. E eu acho que aqui está uma grande ênfase para nós. De Jonas se indaga o seguinte lá no texto do profeta: quem é o culpado por este mal que nos aconteceu? Qual é a sua ocupação? De onde você vem? Qual a sua terra? De qual povo você é? Então essas são as perguntas que os marinheiros fazem para Jonas. Em outras palavras, quem é você? Quem é você? De onde você veio? O que você está fazendo aqui? Então eles querem saber quem é Jonas. A pergunta final aqui do texto, da narrativa do Evangelho, é basicamente essa: quem é este? Quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Então percebe a semelhança? Então o desfecho de ambos os textos é o seguinte: os marinheiros temem o Deus de Jonas, depois que a tempestade se acalma, e eles percebem tudo aquilo que aconteceu. E aqui os discípulos temem a Jesus. Antes eles estavam com medo da tempestade, depois que eles veem o poder de Jesus, agora eles estão com medo de Jesus. Porque a palavra temer, ou algumas traduções aí coloca tímido,
literalmente é medo, porque vocês estão com medo, porque vocês são medrosos, são tímidos. A palavra tímido tem essa ideia de medo, né, de temor. Então percebe a semelhança? E por que essas semelhanças, irmãos, entre Jonas e Jesus aqui na tempestade, na providência de Deus, que fez com que esses dois episódios, que nós queremos que sejam históricos, tivesse essa confluência aqui de diversos detalhes e eventos? É que esse paralelismo, irmão, serve para mostrar que naquele barco com os discípulos estava alguém que era muito maior do que Jonas. Alguém muito maior, muito mais poderoso do que Jonas, o profeta fujão. Então, irmãos, diante disso, qual que é a grande lição que esse texto nos ensina? Observa novamente aí a resposta de Jesus. Por que vocês estão com tanto medo? Ainda não têm fé? Então essa é a resposta de Jesus. Por que vocês estão com tanto medo? Por que vocês estão com medo? Vocês ainda não têm fé? Às vezes a gente pensa, ao olhar para esse texto, e a gente talvez já ouvimos, ou até já pregamos sobre isso, né? Que eles precisavam ter fé para poder acalmar a tempestade. É assim que muitas vezes as pessoas pensam? Que eles deveriam ter fé para que aquilo ali se acalmasse. Eles deveriam falar para o vento, assim como Jesus fez: acalme-se, faça bonança. Muitas vezes nós pensamos isso. Outras vezes a nossa aplicação é assim: se você estiver com Jesus, nada, nenhum mal vai te acontecer. De fato, irmãos, não aconteceu mal com eles. Eles passaram pelas dificuldades, mas o mal final não veio sobre eles. Só que, irmãos, é uma aplicação tão pobre a gente dizer porque a gente estamos com Jesus, Jesus vai nos guardar de todo o mal. Não é verdade. É verdade que Ele faz isso em muitos momentos? É. É verdade que Cristo livrou o seu povo lá na Babilônia, tirou-o da fornalha ardente, tirou-os da cova dos leões? Sim. Mas é verdade também na história que muitos cristãos verdadeiros foram queimados vivos. Que muitos cristãos verdadeiros foram comidos por feras no Coliseu Romano. Então é verdade que Ele livra? É. Mas é verdade que também Ele entrega. E foi essa a palavra dos amigos de Daniel. Se o Senhor nosso Deus quiser nos livrar, Ele fará. Mas se não, nós não nos dobraremos. Nós não cederemos. Então a lição aqui não é que eles deveriam acalmar a tempestade, nem é que nenhum mal vai acontecer com a nossa vida se a gente estiver com Jesus no barco, na nossa vida. A grande lição aqui, irmãos, é quando a gente observa que na narrativa de Marcos há um ponto de tensão. Há uma grande tensão que vai se acumulando aqui à medida que Jesus está desempenhando o seu ministério. Veja que um pouco antes Jesus estava ensinando por parábolas às multidões. E Jesus estava ensinando por parábolas porque a multidão não deveria entender plenamente os mistérios do reino de Deus. Então Jesus disse às multidões: a vocês é dado entender o mistério do reino de Deus. Os demais não é dado isso. Vocês devem entender, os demais não. Por isso eu falo parábolas, né, para que eles não entendam e vocês entendam. Só que a gente vai observar é que os discípulos, que Jesus disse que eles eram os destinatários dos mistérios do reino de Deus e deveriam entender, na verdade eles não estão entendendo nada. Eles não estão entendendo, não estão compreendendo o que está acontecendo, não estão compreendendo quem é Jesus. Então os discípulos vacilam repetidamente, sem entender e sem confiar em quem é Jesus. Veja que Marcos tem 3 narrativas que ocorrem com Jesus e os seus discípulos num barco. Nas 3 narrativas do barco, os discípulos têm dificuldades em entender quem é Jesus. E têm problemas de confiar em Jesus. Então, essa é uma característica aqui da narrativa de Marcos. Todas essas narrativas do barco mostram a falta de fé e a falta de entendimento dos discípulos da mensagem e da identidade de quem é Jesus. E observam um detalhe na fala de Jesus, na resposta de Jesus, é que Marcos usa aí, diferente dos demais evangelistas, o advérbio ainda. Ainda não têm fé. Vocês ainda não compreendem. Vocês ainda não entendem. Então, quando a gente observa esse ainda, junto com a acusação de que Jesus não se importa, o que nós podemos entender aqui é que a repreensão de Jesus é que eles ainda não confiavam nele. Eles ainda não descansavam nele.
porque eles ainda não compreendiam quem de fato ele era, depois de andar com eles. Depois de todo esse percurso até aqui, os discípulos ainda não confiavam, ainda não criam, e não depositavam a sua confiança nele. Isso fica mais claro ainda, quando a gente vê as respostas dos discípulos. Quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Quem é este? Quem é este? Quem é esse homem aqui? Veja que Marcos, irmãos, ele está fazendo um mistério todo. Isso fica bem claro no texto grego. Por quê? Porque, embora na nossa tradução aqui, por exemplo, na NVI ou na Almeida, apareça a palavra Jesus, na verdade, a última vez que Marcos usou a palavra Jesus foi lá no capítulo 3, verso 7. Então ele terminou todo o capítulo 3 sem falar a palavra Jesus. Terminou todo o capítulo 4 sem falar Jesus. Ele só está usando ele, aquele, dele. Ou seja, é uma identidade assim meio nebulosa. E um recurso literário para mostrar o seguinte: não sabemos quem é esse. Eles não sabiam quem era Jesus. Eles não conheciam a identidade de Jesus. Jesus ocorre 12 vezes antes, 70 vezes depois desse episódio aqui. E então aqui nessa passagem ele usa apenas ele, de forma indefinida. Essa omissão aqui do simples nome de Jesus é intencional. E isso ganha mais sentido e relevância diante da pergunta: quem é este? Não é quem é Jesus, é quem é este aqui? Quem é este? Esse é o recurso que Marcos usa. E curiosamente, irmão, sabe quem é que vai responder quem é este? Não é os discípulos. Eles perguntam: quem é este que até o vento e o mar lhe obedece? Sabe quem é que responde? Quem é Jesus? Os demônios. Porque Jesus atravessa o mar da Galileia, vai para as terras dos Gadarenos, ou Gerazenos. Lá ele encontra, conforme a narrativa de Marcos, um homem, conforme Mateus, 2 homens endemoniados. E lá os demônios é quem responde quem Jesus é. E quando de longe viu, ou seja, o homem endemoniado viu Jesus, correu e o adorou. E exclamando com alta voz: que tenho eu contigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo? Conjuro-te, por Deus, que não me atormentes. Então veja que o texto está mostrando o seguinte: os discípulos que foram os destinatários dos mistérios do reino, eles não sabem quem é Jesus, mas os demônios sabem. Os demônios sabem quem é Jesus. Isso mostra a fraqueza dos discípulos em entender, em conhecer a Jesus depois de andar com eles. E ao mesmo tempo mostra aí que eles deveriam confiar nesse, se eles de fato o conhecessem. Então, irmãos, o que basicamente esse texto está nos mostrando e serve para nos ensinar essa dupla natureza de Jesus, de Cristo. Ele é Deus e ele é homem. Como homem, é por isso que ele estava ali deitado no travesseiro dormindo. Irmãos, os evangelhos narram que Jesus, na sua tarefa, de repente ele chama os discípulos, porque eles não tinham tempo nem para comer, muito menos para descansar. E ele chama para um lugar reservado para que eles descansassem. E muitas vezes nós esquecemos que Jesus é 100% homem e que ele se cansava. Ele sentia sono, ele sentia fome, ele sentia fadiga. Ele não era um super-homem na terra, como a gente acha, que não se cansa, que não se fadiga. Não, ele se cansava como ser humano. O reverendo Weber, ele chamava a nossa atenção no seminário para o seguinte ponto: o problema de muitos hereges é negar a divindade de Jesus. O problema dos crentes é negar a humanidade. A gente não nega com as palavras, né? Mas na nossa mente, a gente diminui que Jesus comia, que Jesus ia até no banheiro, sabia? A gente não pensa nisso. A gente não pensa que Jesus era humano, 100%, com todas as faculdades e limitações humanas. E era por isso que ele estava lá no barco dormindo. E não é porque ele não se importava, é porque ele se importava, e por se importar, ele se fez homem. Ele se encarnou. E ele estava ali depois de um grande trabalho como servo sofredor, cansado, e precisava dormir. Na verdade, foi inevitável que ele não dormisse. Mas, por outro lado, quando ele desperta, ele demonstra que ele não é um simples homem. Como um simples homem que está morto de cansado numa tempestade dormindo, de repente levanta e mostra um poder que ninguém nunca viu na terra. Ele é Deus, 100% homem, frágil, como diz a música que nós cantamos, poder de Deus no frágil ser, mas 100% Deus também. E ele tinha toda a autoridade, todo o poder, e é por isso que Marcos registra dessa forma,
mostrando como que aquele homem não era um simples homem. Aquele que no texto aqui nem mostra, nem diz o nome dele, ele é Deus, conforme os próprios demônios o identificam. Portanto, irmãos, a lição nesse texto está na falha em confiar em Jesus, devido à experiência que eles já tiveram. Quando Jesus diz ainda, olha, depois de algum tempo já andando com vocês, depois que vocês já viram milagres, já viram curas, depois que vocês já viram o meu poder sobre os poderes demoníacos, vocês ainda não confiam? Vocês ainda não descansam em mim? Vocês ainda têm a ousadia de dizer que eu não se importo com vocês? Sendo que eu deixei a minha glória, me fiz homem, para estar aqui com vocês, para servi-los? Então, a grande questão aqui, irmãos, é uma confiança baseada na experiência que eles já tinham. As experiências que eles já tinham com Jesus, ao caminhar com Jesus e ouvir a Jesus, já deveria ser suficiente aquele ponto para eles saberem quem Jesus era. E principalmente, ao saberem e conhecerem quem Jesus era, confiar as suas vidas a Ele. E nunca o acusar de não se importar com eles. E quanto a nós, irmãos? E quanto a nós? Nós poderíamos tirar diversas aplicações para diversas situações da nossa vida, enfermidades. Quem sabe, se estivéssemos na pandemia, poderíamos aplicar para a pandemia. Que em meio ao caos da pandemia, o caos das águas que tumultuavam e espomejavam nesse mundo, a gente deveria confiar e descansar no Senhor, que é soberano sobre a natureza, sobre a criação, sobre a nossa vida e sobre a história. A gente deveria confiar. Mas a pandemia praticamente já saciou, exceto na mente de alguns, né, que ainda está presente. E eu gostaria de tirar uma aplicação no contexto atual desse primeiro ano, para o nosso contexto político, nosso contexto geopolítico atual. Já que águas, muitas vezes na Escritura, representam não só a natureza em si, mas pessoas e povos que se levantam contra o Senhor, o conhecimento da pessoa e da obra de Cristo na história já deveria ter gerado em nós confiança de que Ele é o Senhor da história, Ele é o Senhor dos povos. É Ele quem levanta reis, é Ele quem depõe reis. É Ele. Porque Ele é o soberano do universo. Então, irmãos, quando a gente olha para a história, a gente observa que Cristo sustentou e que Cristo preservou o povo da aliança, por exemplo, no Egito. Um reino forte daquela época, o maior reino da época. E Cristo preservou o seu povo. E quando Ele vai livrar o seu povo do Egito, é Ele lá na sarça, que Moisés não podia olhar e ver, é o anjo da aliança, é o anjo de Yahvé. Era Ele lá, preservando o seu povo não foi consumido, porque Ele estava com o seu povo. O Império Assírio se levantou, um império poderosíssimo, nunca se viu um império como o Assírio antes, até aquele momento. Mas o povo de Deus permaneceu, foi preservado, porque Cristo estava com o seu povo. Cristo sustentou e preservou o seu povo da aliança no Império Babilônico. Deus levanta aquele império e depois derruba aquele império. E o povo da aliança permanece. Depois vem o Império Medo-Persa. E o que acontece? O Império Medo-Persa caiu de maduro. O maior império da história. É dito por muitos historiadores que, na verdade, os próximos impérios, como o Macedônico, o Império Romano, na verdade, eles não construíram império, eles herdaram o Império da Pérsia. Simplesmente conquistaram o império e assumiram o império. Veio o Império Macedônico, ou grego. Veio Antíoco Epifânio, que invadiu o templo, colocou uma estátua de Zeus no templo, sacrificou porcos no templo. Antíoco Epifânio caiu e o povo de Deus permaneceu. Veio o Império Romano, a quem devemos boa parte da nossa civilização atual, que reinou ali séculos, mais do que qualquer outro império antes. Mas o que aconteceu com o Império Romano? São só ruínas hoje. São só ruínas. E a igreja permanece. Veio a União Soviética, comunista, perseguiu os cristãos, fechou as igrejas, destruiu tudo. E o que aconteceu com a União Soviética? Acabou.
Acabou. Tem os resquícios? Tem, mas acabou. E a igreja? Permanece. Irmãos, a grande lição para nós é que reis e impérios se levantam. Todos já caíram. E a igreja de Cristo continua preservada. A igreja de Cristo continua. Porque Cristo cuida dela. Passamos por aflições? Passamos ao servir a Cristo. Mesmo obedecemos, sofremos. Mas a questão é que Cristo guarda a sua igreja. E a sua igreja jamais será extirpada da face da terra. Irmãos, diante disso, a gente deve concluir o seguinte: há menos justificativa para a nossa falta de confiança em Cristo do que as justificativas dos discípulos. Porque eles, embora já tivessem caminhado muito, já tivessem muita experiência com Cristo, ainda não tinham tudo. Jesus não havia morrido, Jesus não havia ressuscitado, o Pentecoste, o Espírito de Cristo não veio sobre a igreja, e é dito que só depois que Jesus ressuscita que eles conseguem olhar para trás, olhar para a história e entender a história. Só depois da obra consumada de Cristo. Nós já temos tudo isso. E não só a obra de Cristo, nós temos toda a Escritura, todos os exemplos da Escritura. E a gente pode pegar para nós o Salmo 46, olhar e ver as obras do Senhor. Nós podemos olhar para toda a história e ver as obras do Senhor, e como Deus, desde o Éden, está preservando uma linhagem, um povo para si. E esse povo não é consumido, apesar de reis e impérios na terra. Então nós podemos confiar, não temos desculpas para não confiar. Será que ainda não temos fé? Será que nós ainda não confiamos no Senhor da igreja e o Senhor da história? Será que saber que Cristo é quem sempre preserva a sua igreja não gera confiança em nós, em tempos maus, em dias ruins? Então, irmãos, Cristo espera, assim como esperava dos discípulos, espera de nós, é que o conhecimento que nós temos de quem Ele é, da sua pessoa, da sua obra, gere em nós confiança apesar das dificuldades. Apesar das dificuldades. Que de fato você possa examinar a sua vida e se perguntar: em quem eu confio? Em quem eu confio? E o conhecimento que eu tenho de Cristo na Escritura já gerou em mim de fato verdadeira confiança nele? Ou nós ainda somos como eles, que diz assim: o Senhor não se importa que nós passemos por isso. O Senhor não se importa que sejamos governados por um rei que nós não queríamos, por um governante que nós não queríamos. Irmãos, nós precisamos, pelo conhecimento de Cristo, da pessoa dele, da sua obra, chegarmos à confiança em quem Ele é. Oremos, queridos. Senhor Deus, soberano Pai, mais uma vez nos colocamos aos Teus pés, porque temos um mediador, um sumo sacerdote, e um sumo sacerdote, como diz a Tua palavra, que pode se compadecer das nossas fraquezas, porque Ele mesmo como um homem, participou das nossas limitações, participou, ó Deus, da nossa humanidade. Como diz a Tua palavra, Senhor, por amor do Seu povo, era necessário que Ele se tornasse como um de nós, para poder se identificar conosco e para ser um mediador que nos compreende e que sabe das nossas fraquezas. Por isso, Senhor, por meio dele é que nos achegamos a Ti. E pedimos, Pai, que o Teu Espírito abra os nossos olhos para realmente entendermos quem é Jesus, para conhecermos a Jesus, para sabermos que Ele não é um simples homem, Ele é Deus feito homem, que Ele tem toda a autoridade no céu e sobre a terra. E por causa dessa autoridade nós podemos ir, e temos a garantia que podemos ir e fazer discípulos de todas as nações. Nos ensina a confiar, Senhor, que apesar de lutas e dificuldades que possam nos sobrevir, e que de fato vão vir sobre nós em algum momento, nós possamos confiar e descansar nele. Como os apóstolos, depois de conhecerem de fato quem Cristo era, toda a sua história, toda a sua obra, de fato aprenderam a confiar e deram a sua vida por Ele. Que nós possamos, ó Deus, nesse mundo de trevas, confiando em Cristo, levar o nome dEle
apesar de todas as lutas e tempestades que vieram sobre nós, porque sabemos que é Ele que está conduzindo a sua igreja, que é Ele que está conduzindo o seu povo. Nos ajude a confiar, Senhor, que jamais possamos ser daqueles de quem possamos dizer, ainda não tem fé, depois de conhecer toda a história de Cristo, que de fato possamos confiar, Senhor. Em nome dEle, amém.